Olá pessoal, você já viu falar de um termo chamado hipertrofia de cornetos nasais? Ou a cirurgia desses cornetos chamada turbinectomia inferior? Nome difícil, né? Você deve conhecer por um outro termo, chamado de carne esponjosa. Esse sim, né? Ou a cirurgia da carne esponjosa. Vou contar para você sobre tudo isso, por que ela acontece no seu nariz, quando que você deve procurar um médico e qual o tratamento para isso que te atrapalha a respiração principalmente. Mas antes disso, vou pedir um favor. Curta esse vídeo para você mostrar para o YouTube que você gostou desse conteúdo, para ele compartilhar para mais pessoas, e peço para você também compartilhar com seus familiares e amigos. Pode ser nas mídias sociais, no WhatsApp, e não se esquece de se inscrever aqui no canal, que acredito que o próximo vídeo que eu vou fazer pode ser bem interessante para você também, e assim você vai receber o aviso desse vídeo também. Então é assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, antes que eu comece o vídeo, quero que você vá no espelho e levante o nariz assim, ó. Você vai ver duas carinhas. Ali são os cornetos nasais inferiores. Vou mostrar aqui para vocês, fica mais fácil. Ó, aqui é o nariz, aqui são os lábios, aqui o queixo. Então o nariz. Quando você levanta, então, você vai ver essa carninha aqui, ó. Esses são os cornetos nasais inferiores. Lembrando, tem os cornetos nasais médios e até existe o superior que aqui não está mostrando, tá bom? Então quando você levanta, você vê esse daqui. É importante todo mundo ter, que eles têm algumas funções, esses cornetos. Primeiro, ele forma um labirinto. Quando entra alguma coisa que você inala, principalmente uma coisinha maior, que pode ficar preso aqui e não tem o risco de ir para o pulmão. Então é importante ter por isso. Segundo motivo, ele está cheio de vasos sanguíneos. Consequentemente, ele participa também do aquecimento do ar. Daquele ar que você inala durante o dia, não vai para o pulmão, para a garganta, frio, e vai irritar a tua garganta. E também ajuda a umedecer esse ar. Mesmo que o ar esteja seco, você inalando pelo nariz, por isso é importante respirar pelo nariz e não pela boca. Ele vai umedecer esse ar. E também, além disso, é importante você sempre estar lavando o nariz com soro fisiológico. Por esse motivo, que vai ajudar a limpeza desses cornetos, como fosse uma barreira de proteção para o ar, que forma aqueles tatus, aquelas casquinhas, por isso, porque o seu nariz está ressecado e você não está lavando o nariz com soro fisiológico. Sobre lavagem do soro fisiológico, aconselho você ver um vídeo que eu explico em mim como fazer a lavagem nasal, que acredito vai ser bem importante para você. Explico como é feito com sprays, com a seringa de injeção, até dou uma receita caseira de um soro para você fazer em casa hoje mesmo, tá bom? Então é importante, você viu, os cornetos são necessários a gente ter. Só que alguns pacientes podem ter eles alterados. Quais são as alterações que podem acontecer com eles? Primeiro, a coloração. Então, se você levantar o nariz, você vê ele mais vermelho, pode imaginar que ele está mais irritado, pode estar iniciando um quadro de resfriado, de gripe. Isso pode estar acontecendo até uma sinusite. E o paciente que tem uma coloração mais esbranquiçada, mais branco, esse paciente sofre mais do que? De uma rinite. Olha que interessante, só você ir ao consultório do médico otorrino, ele examinar teu nariz por cima, ele já sabe vários sintomas que você pode estar acontecendo, simplesmente você não precisa nem contar para ele. Qual é a coloração correta? Que está no meio disso, ou seja, mais rosado. Então a coloração rosada é o ideal. Então se você vê mais vermelho, é importante procurar um médico otorrino. E quando vê mais branco também, você vai procurar ele também. E o tamanho é importante quando você avaliar. Então, se tiver muito inchado, a ponto que encoste na parede do meio, que é o septo nasal, lembre que o septo é um osso com cartilagem que divide um lado do outro nariz. Se encostar de um lado para o outro, você não vai conseguir respirar para aquele lado. Então, você pode ter dificuldade respiratória por isso. Você não inalar o ar por ali. Quais são os motivos? Pode ser simplesmente uma rinite. Então, além de mudar a coloração dos cornetos, também ele aumenta eles, fica mais hipertrofiado. Hipertrofia é aumento, fica mais inchado, você vai ter mais dificuldade respiratória. Ou então, essa parede, comentei com você que esse corneto está inchado e chegou, essa parede também pode não estar no lugar correto, ela pode estar desviada, que chama desvio de septo nasal. Então, além de resolver essa parte dos cornetos, essa carninha, deve também, provavelmente só com uma cirurgia, colocar esse osso com cartilagem no lugar.
daí você vai ter mais dificuldades respiratórias. E daí, se tiver inchado, como que você pode tratar? Então, primeiramente, tem que ver a causa. Se for a causa a rinite, então é importante investigar qual é o motivo de dar esse sintoma de rinite em você. Então, você precisa fazer 2 tipos de exames, que são os exames de alergia. Existe um exame que você faz no sangue, para descobrir o que causa sintomas em você de rinite, e também um sintoma, ou o exame chamado prick test ou teste cutâneo. Aquele exame que é bem simples, que você faz no antebraço, em meia hora sai o resultado, você sabe se é alergia a ácaro, que é poeira ou pó, que é muito comum na nossa casa, tá no colchão, no sofá, na roupa de cama, no travesseiro, nos animaizinhos também, no pelo deles, e pode pesquisar também para pólen, você que sofre mais na época da primavera, e também pesquisado para fungo, que é bolor e mofo, principalmente as partes úmidas da tua casa. Ou então, como falei, os animaizinhos. Lembre, quando for os animaizinhos, não é o pelo que te incomoda, mas o pelo vai ter mais ácaro nesse ambiente. Mas o que incomoda o animalzinho, você, principalmente a descamação dele. E pode ser pesquisado para insetos, para alguns alimentos também. E esse exame pode ser feito acima de 5 anos de idade, tranquilamente. Então, se você viu que é um quadro alérgico, você faz um tratamento para rinite. Qual que é o tratamento? Evitar essas situações que incomodam esse paciente, e consequentemente não vai inchar essa carninha e resolvido o problema. Se não tem como evitar, como falei que é o ácaro, que está em todo lugar, principalmente na tua casa, você vai ter mais dificuldade de controle, mesmo fazendo a higiene da casa, colocando capa anti-ácaro, limpando bem o quarto, lavando as roupas de cama, pode ser necessário medicações. E as medicações que são necessárias, o que você imagina? Seria melhor medicações pela boca ou medicações diretamente no nariz? No nariz, né? Claro, porque vai local. Não tem para você usar uma medicação que vai pela boca como um comprimido antialérgico, um xarope de corticoide que vai para o corpo inteiro, ou então uma injeção de corticoide que vai para o corpo inteiro para chegar no nariz. Não tem motivo. Então você vai usar spray de medicações locais. Só que não confunda, vou abrir um parênteses, não confunda aquelas gotinhas de vasoconstritores ou descongestionantes nasais, que eles vão realmente agir nesses cornetos que nós estamos conversando, só que vai ser uma ação não correta. O teu corpo não vai perceber que isso foi certo, que ele faz uma vasoconstrição, ou seja, os vasos sanguíneos dentro desse corneto vão diminuir de tamanho, consequentemente todo o corneto vai diminuir de tamanho. Só que o corpo vai perceber que alguma coisa aconteceu, não deve ser assim, e vai mandar informações para inchar novamente. E o que vai acontecer? Então, se pingou, aliviou a respiração. Só que o corpo vai formar um efeito rebote. Você vai piorar do sintoma de obstrução nasal. E o que você vai querer fazer? Pingar novamente. Ou seja, fica um efeito rebote. Quanto mais usa, mais necessidade vai ter de usar. Tem gente que usa 1 frasco por dia. As medicações de sprays nasais, que não são as gotas, que o teu médico otorrino vai te indicar para cada caso, eles não. Eles vão daí o quê? Eles vão agir na inflamação da rinite, vai diminuir a causa que está inchando o nariz. Daí você não vai ter risco de viciar. Se isso melhorou, perfeito, pessoal, está resolvido. Se você está percebendo que está utilizando muitas medicações por muito tempo, utiliza, melhora, mas você para, volta tudo, pode ser indicado até uma vacina de rinite. A vacina de rinite, que é a imunoterapia, pode ser 2 tipos. Pode ser uma injeção que você utiliza no consultório do médico, não é aquela feita lá na farmácia, tá bom? Aquela é uma injeção de corticoide, evite ela, mas aquela feita no consultório, se faz semanalmente, depois quinzenalmente, depois mensalmente, por vários meses, várias semanas. E também você pode utilizar as gotinhas, que são utilizadas aqui, ó, entre o lábio e o dente, tá bom? Você pode usar as gotinhas em casa, 3 vezes por semana, por 3 anos, e após finalizar, você tem chance de ficar bom até por 10 anos. Se isso ainda não resolveu, daí a gente pode partir para o quê? Para a cirurgia, tá? Daí na cirurgia tem que avaliar se tem um desvio de septo, aquele osso com cartilagem divide um lado do outro nariz que nós conversamos, e se não tem também a hipertrofia do corneto, que nós conversamos que não melhorou com as medicações, que pode ser os sprays nasais ou a vacina de rinite. Como é feita a cirurgia? O ideal da cirurgia, como eu falei para você, imagine que aqui, vou mostrar para vocês isso aqui, tá? É o corneto, tá bom? Então você levantou o nariz, é esse daqui. Esse está no tamanho normal. Então você não mexe. Só que às vezes pode estar gordinho, ó. Tá sobrando uma mucosa, uma pelezinha aqui. Então você pode fazer o quê? Cortar essa pelezinha e diminuir de tamanho. Ou cauterizar, colocar um aparelho que chama eletrocautério bipolar, que
você pode diminuir de tamanho. Existem vários tipos de cirurgia. Então você vai diminuir de tamanho, tá? Você não vai tirar ele por si só. Como falei para vocês, esse início, essa cabeça aqui, ó, ela faz falta na sensibilidade do paciente perceber que está sentindo cheiro, sensibilidade de perceber que está respirando, que existe o síndrome do nariz vazio. É aquele paciente que fez, por algum motivo, toda a cirurgia, tirou todo o corneto e o paciente não sente melhor na respiração. Mas não tem espaço, não tem nada para tirar mais, que foi tirado tudo. Então não pode tirar todo o corneto. Só tira uma parte dela para diminuir de tamanho e pode ser feito também a cirurgia do septo nasal. Só que lembrando, o que fez inchar esse nariz? A rinite. Então não adianta somente operar os cornetos nasais ou a famosa carne esponjosa que as pessoas usam, se você não continuar, mesmo após a cirurgia, tratar a rinite. Então é importante fazer aquela ideia. Trata a rinite para ver se melhora. Se melhora, podemos evitar a cirurgia. Se não melhorou totalmente, adiciona a cirurgia nesse momento, mas só que lembre, tem que continuar tratar a rinite. Que eu vejo muitos pacientes que operaram e não continuou o tratamento da rinite. E vai acontecer o quê? E vai voltar a dificuldade respiratória e o paciente vai falar que a cirurgia do nariz não funcionou. Mas não é. Ele não continuou a terceira parte do tratamento. Então a primeira parte, tratar a rinite, saber o motivo, operar se for necessário, a terceira parte, continuar a tratar a rinite. Tá certo, pessoal? Gostaram desse vídeo? Então curta esse vídeo, comente aqui o que você já sabe sobre o corneto nasal, se já foi feita uma cirurgia, o que você gostaria que o próximo vídeo que eu possa fazer para você, e não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube. Até o próximo vídeo. Tchau!